Jornada do Empreendedor, conectando ideias ao futuro. Uma parceria da Band com o Sebrae Rio. Olá, bom dia para você. Eu sou Lívia Torres e começa agora o Jornada do Empreendedor, uma parceria da Band com o Sebrae Rio. O programa é feito para quem quer transformar uma ideia em negócio, para quem quer levar a empresa para mais longe e para quem adora falar sobre empreender. O nosso assunto de hoje é sobre empreendedorismo social, uma abordagem de negócios que busca solucionar problemas sociais e ambientais enquanto gera impacto positivo na sociedade. Para essa conversa, eu recebo a gerente de empreendedorismo social do Sebrae Rio, Carla Panicê. Carla, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Lívia. Recebo também o CEO do carteiro Amigo Express, Pedrinho Júnior. Pedrinho, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite. Vamos começar então o nosso programa. Direciono a pergunta para você, Carla. O que define um negócio de impacto social e por que é tão importante hoje em dia? Um negócio de impacto social é uma empresa como outra qualquer, né? Então ela tem que gerar lucratividade, ela tem que ser financeiramente sustentável, mas que para ela fazer isso, ela vai fazer por meio da resolução de um problema social. Então, por exemplo, eu tenho empresas que vão endereçar a questão de saneamento básico, criar métodos e formatos mais acessíveis para as pessoas ou em região onde a política pública não leva esse saneamento, né? Quando eu consigo endereçar um problema social por meio de um modelo de negócio, a gente está falando de um negócio de impacto social. Vamos lembrar que os problemas sociais estão aí, né, todos os dias. Grande parte da sociedade encara eles, né? A gente pode estar falando da fome, a gente pode estar falando da violência doméstica, a gente pode estar falando, por exemplo, do trabalho para egressos do sistema prisional. Esses problemas, eles são comumente olhados por governo ou pelo terceiro setor, mas eles são tão complexos que só esses atores não vão dar conta de resolver isso. E é aí que o mercado entra, como uma forma também de solucionar, de ajudar a diminuir esses problemas. Então, quando a gente tem um empreendedor, que é essa pessoa que tem esse perfil de resolver problemas, porque o empreendedor de qualquer setor, ele é um grande resolvedor de problemas. Isso mesmo. É aquele cara onde está todo mundo olhando um problema, ele viu uma solução, ele viu um mercado. Então, quando a gente precisa desse perfil, é muito bom que esses empreendedores olhem para questões sociais, porque com eles olhando para elas, a gente vai ter muito mais chance de conseguir resolvê-las. Então, resumindo, Lívia, um negócio de impacto social é aquele negócio, então é aquela empresa, né, que vive da venda de um serviço ou de um produto, mas que ao fazer isso, ela impacta positivamente a sociedade. Passa a bola para o Pedrinho, solucionador de problemas. Que problema social, Pedrinho, você enxergou e decidiu que ia resolver? Conta qual é o negócio do carteiro Amigo Express. Eu queria iniciar dizendo que eu me sinto privilegiado no mundo de empreendedorismo porque eu não olhei o problema e solucionei ele. Eu hoje sou a segunda geração do carteiro Amigo Express, então esse problema foi olhado e solucionado pelos meus pais e pelo meu tio. Então, no ano de 2000, então, há 25 anos atrás, eles olharam, eles eram licenciadores do censo, então eles iam de casa em casa fazendo aquelas perguntas do IBGE. Batiam na porta de uma galera. Batiam na porta, exato. E aí, como todos os moradores da Rocinha, eles pensaram o seguinte, cara, eu não recebo carta em casa, eu não tenho endereço. E isso era um problema, se você for parar para olhar, até hoje existe, não tem um endereço. E também é um problema que você só tem com as pessoas da própria favela. Então quem não mora na favela nem sabe que isso é um problema. E isso é ruim, porque acaba, assim, se você não sabe que é um problema, para você não é um problema. Essa é a realidade. E aí, lá atrás, eles pensaram o seguinte, cara, eu já estou batendo na porta de todo mundo, já estou fazendo 20 perguntas, por que não fazer mais duas? E aí uma pergunta era realmente para trazer essa problemática para a pessoa, do tipo, você recebe carta em casa? Então as pessoas falaram que não, todas elas. E depois a segunda pergunta, que já era para validar o negócio. Então lá atrás eles já estavam utilizando técnicas que hoje a galera fala com pesquisa de mercado e tudo mais, e mesmo sem saber. E aí eles falaram, você pagaria uma pequena taxa para poder receber essas cartas em casa? E aí em torno de 80% de 4.000 e pouquinhos, 4.200, se eu não me engano, entrevistados, a galera falou que sim.
E aí eles se entreolharam e falaram, opa, tem um negócio aqui. Tem uma oportunidade aqui. Tem uma oportunidade. E aí é bacana porque esse problema, ele tá até hoje. Eu entro em 2016, né, na empresa e começo a adentrar em todas as áreas. Então, fui entregador, recepcionista, financeiro, para realmente entender como aquela empresa acontecia. E ali eu trago tecnologia, saio de uma empresa familiar, porque agora a gente já tem investidores e tudo mais, e aí a gente se torna uma grande potência. E nesse meio do caminho, a gente identifica que não é só a Rocinha que tem esse problema, mas todas as comunidades ou todos os lugares que não possuem CEP. Então, para a galera que ainda não sabe o que é o Carteira Amigo, o Carteira Amigo nada mais é do que o que a gente gosta de dizer, o porteiro da favela. Você que mora no asfalto, você tem um porteiro. Então, se você viajar, sei lá, for para academia e comprar em qualquer e-commerce da internet, você tá tudo bem. O porteiro vai receber e tá tranquilo. Quando você chegar, você pega. Ok. Agora, quem não mora na favela? Quem mora na favela? Quem não tem um endereço? Quem não tem um porteiro? Porque se você parar para pensar, se você não tem um endereço, como é que você coloca lá no e-commerce? Você vai entregar onde se você não tem endereço? Sim. Então essa galera já fica invisibilizada, iniciando aí. E aí quando a gente vai adentrando um pouco mais em questão de políticas públicas e tudo mais, se você for pensar, quando você abre uma conta no qualquer banco que seja, pede um cartão de crédito, ele vai para onde? Para o seu endereço. Mas se você não tem, ele vai para onde? Porque se você for na agência bancária, você não pode retirar de lá, porque não sai de lá. Até o comprovante de residência, você precisa de um endereço. Exato. Então, quando a gente vai desdobrando isso, tem diversos problemas que uma coisa muito simples, de 3 letras, CEP. Que o CEP, simplesmente, pela falta da existência desse CEP, traz esses problemas. Carla, o Sebrae Rio ele atua em 20 comunidades aqui no Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que é esse poder transformador dentro desses locais. Dá para citar alguns desses locais? Claro, o Sebrae está hoje em 23 territórios, né? Então, sobretudo da região metropolitana do nosso estado, mas a gente também está no interior, como Petrópolis, por exemplo. E a gente está em comunidades como Alemão, Amaré, Rocinho, Jacarezinho, enfim, diversas comunidades aqui da cidade. A gente percebe ao longo dos anos, o Sebrae, por exemplo, na Maré, na própria Rocinha, na Cidade de Deus, a gente está há mais de 12 anos atendendo os empreendedores de forma presencial, digital também, mas presencial, dentro dos territórios. E a gente percebe que tem uma mudança, sim, que a gente vê em dados e pesquisas. Por exemplo, o Data Favela aponta pra gente que hoje empreender é o 3º maior sonho das pessoas das comunidades, né? Então a gente vê que não só nas comunidades, né, mas é uma realidade de Brasil, cada vez mais as pessoas querem empreender. E isso aparece com muita força, né? A favela é território de criatividade, de inovação, e o empreendedorismo precisa disso, né, Pedrinho? Então a gente vê que antigamente as pessoas dividiam o empreendedorismo por empreendedorismo de necessidade e de oportunidade. Então necessidade era aquela pessoa que vai empreender porque não tem um emprego. E oportunidade é porque eu vislumbrei ali uma possibilidade de um investimento, né, de um setor, de um nicho, de um problema que eu quero resolver. Hoje essas coisas se misturaram um pouco. A gente mesmo pesquisando os nossos empreendedores de comunidade, eles falam que empreendem por oportunidade, e quando a gente pergunta qual é a oportunidade que você está vislumbrando, eles falam é a possibilidade de eu ficar perto dos meus filhos, de eu não pegar 3 transportes por dia, de eu ganhar um rendimento maior do que seria o meu salário com o meu nível de escolaridade. Então o empreendedorismo vem mesmo como uma oportunidade cada vez mais forte. E aí a gente vê 50 mil histórias de transformação, né? Eu acho que a história do Carteira Amigo é muito emblemática, porque a gente vê uma empresa familiar que cresce, que extrapola a questão do impacto social, né? E a questão das próprias favelas, né, Pedrinho? Hoje eles ganham outros estados, outros mercados, né? São investidos em montantes de dinheiro que era inimaginável quando eles começaram dentro de um território favelizado, né? Então a gente vê que as comunidades têm muito a nos ensinar. O Sebrae, ao longo desses anos todos, a gente está lá do lado dos empreendedores, apoiando todos eles, mas acho que mais do que tudo a gente aprende com todos eles. Porque uma coisa é você ter um cenário para empreender de abundância, né? Riqueza de investimentos, possibilidade de esperar o seu retorno voltar. Outra coisa é você empreender o almoço para jantar, né, Pedrinho? Todo mundo tem o privilégio de conseguir empreender de uma forma leve, no risco, né? É isso. E aí, quando você tem essa urgência
urgência, né, do retorno, a criatividade vem, aflora, né? Que ver, né? Amarra mesmo. É isso, então as pessoas falam empreender, né? Você não ser avesso a risco, pelo contrário, você ter apetite de risco, que é mais risco do que você tá todo dia, né, Pedrinho? Fazendo ali do seu dia a dia nos territórios, com todas as situações que a gente conhece. Então é um empreendedor que ele tem uma qualidade muito grande, né? A gente percebe que são negócios. Aí falando sobre o perfil, a gente vai ver que, em média, a gente dentro dos territórios vai atender uma empreendedora mulher, cerca de 40 anos, né, que é MEI. A gente, quando começou há 12 anos atrás, a gente atendia muito mais informais do que formais. Hoje essa curva mudou. Hoje a gente atende muito mais formais do que informais. Então a gente vê que a política pública do MEI, ela foi fundamental para que a gente conseguisse inserir na economia, né, essa enorme parcela dos mais vulnerabilizados. Profissionalizou mais, né? Muito, e garantia de direitos, né? Então a gente vê as pessoas que trabalham com entrega, né, manicures, e que tem a possibilidade de ter uma licença maternidade. Se paga o meio-dia, hein, galera? Tem que pagar o meio-dia, pelo amor de Deus, porque o povo abre aquele MEI, não paga, e aí não tem benefício, né? Uma taxa lá, você paga. É isso. Então, territórios, as favelas, né, são locais de inovação, de criatividade e de muito empreendedorismo. É assim, é uma garra, é uma gana empreendedora, que é um negócio que a gente se choca todo dia, como que o empreendedorismo transforma, de fato, a vida das pessoas que moram nos territórios, né? Pedrinho, eu quero que você fale um pouco sobre desafios. A gente sabe que nem tudo são flores, que claro que tem que ter garra, tem que ter perseverança, persistir ali, mas que tem muito desafio. Que tipos de desafios você esbarrou, sua família esbarrou e ainda esbarra? Eu acho que os desafios, eles estão muito relacionados ao território favela. A gente estava falando aqui sobre empreendedorismo e, de fato, o empreendedor ele precisa ser criativo, mas eu gosto de dizer que o empreendedor da favela tem que ser mais criativo ainda. E eu não estou nem trazendo aqui a questão do financeiro, tá? Há mais ou menos uns 5 a 6 anos atrás, ainda não era sexy a favela. Hoje tá sexy, hoje tá bacana você falar que você apoia um projeto social, hoje tá em alta o empreendedorismo social. Mas quando não era em alta, quando não era bacana, as pessoas olhavam com uma certa aversão para negócios de favela. Ou que seja... É preconceito mesmo, né? Exato. Ou que fosse por uma coisa muito pequena. Então, era muito comum você falar, eu tenho, sei lá, uma empresa de joias, eu tenho uma empresa de moda. Ah, você tem uma lojinha? A pessoa ela já diminuía na hora. E aí, essa percepção, que eu gosto de dizer, é que já é uma grande barreira. Então, quando alguém se percebe maior do que você, a negociação já está meio furada. Então, esse é um grande desafio. O que hoje tá sexy, tá bacana, é legal se relacionar com negócios de favela. Então, isso tem diminuído, mas tem diminuído em algumas camadas. Numa camada um pouco maior, isso ainda não diminuiu. Isso ainda é muito visto como, será que eles são ligados ao poder paralelo? Como é que é isso? Hoje eu ainda perco tempo explicando que eu não entrego droga. Essa é a realidade. Nossa. E assim, hoje a gente está falando aqui de uma realidade de uma empresa que está faturando 500 mil por mês. Então, assim, imagina um cara que está faturando 10 mil, 5 mil por mês, o nível de perguntas que eles recebem ainda precisam se justificar unicamente porque estão no negócio, no território, né? Então, eu até separo um pouco as dificuldades para a gente entender a dificuldade de empreender na favela, essa é uma dificuldade. E aí, é claro, a gente traz a questão de empreendedorismo, as dificuldades do empreendedorismo, que é ter dados sólidos, enfim, fazer a pesquisa, dinheiro. Dinheiro ele é muito importante nessa fase. Quando a gente fala de startups, marcos de startups, criação de startups, normalmente, no início a gente falava de muito dinheiro investido, era assim, muito comum, muito fácil captar, sendo uma startup. Hoje nem tanto, mas antes era. Então, assim, para além desses desafios, tem os desafios unicamente por você estar nesse local. São muitos desafios e acredito que cada dia seja vivido de cada vez mesmo, né? Tendo que saltar aí por esses obstáculos. E que legal ter você aqui para contar essa história de sucesso.
Carla, passando a bola para você de volta, eu quero que você fale um pouquinho sobre o programa Impacta e também sobre o projeto Conexão Terceiro Setor. Explica um pouco desses dois programas do Sebrae. O Impacta nasceu, né, justamente por uma necessidade de ter um trabalho voltado a esse empreendedor social. Então, a gente, em 2012, começa a trabalhar essa temática dos negócios de impacto social e ambiental, seja na construção de trilhas de desenvolvimento para os empreendedores, seja no Sebrae também trabalhando o fortalecimento desse ecossistema, porque para esse empreendedor existir, é importante que exista grana, que é o capital crédito, é importante que existam aceleradoras, né, que é quem vai conseguir levar o negócio dele a outro patamar. É importante para quem está começando ter uma incubadora, às vezes ele precisa de um equipamento, de um Fab Lab, que as incubadoras podem apoiar. É importante que existam leis, políticas públicas, né? Então aqui o Estado do Rio existe a legislação estadual de investimento em negócios de impacto, existe uma legislação federal, existem fundos de investimento voltados especificamente a esse setor, né? Então é o setor financeiro falando, eu quero botar meu dinheiro em quem vai dar impacto social. Então tem todo um ecossistema voltado a esse tipo de negócio. O Sebrae começa a trabalhar com isso em 2012 e logo depois a gente lança o Impacta, que é uma aceleração para negócios de impacto. Hoje ela é voltada à ideação, que é quando a gente fala, né, desses empreendedores que ainda estão ali criando o seu modelo, fizeram a primeira venda, então eles estão bem no comecinho, né, porque a gente tem um modelo estruturado. E diferente dos outros programas de aceleração, o programa de aceleração de impacto, ele vai olhar o modelo de negócio junto ao impacto social. Então, não adianta você ter um modelo de negócio que seja financeiramente sustentável, então eu vou descobrir quem é meu cliente, quem são meus fornecedores, qual é o fluxo financeiro que eu tenho que ter, né, tudo isso, mas se o impacto não estiver no coração disso, eu posso perder ele, porque como é muito risco, né, como o recurso é escasso, então é isso, não, para eu, sei lá, eu vou fazer um negócio todo sustentável de papel semente. Vou lembrar de uma empreendedora, que é a Andréia, do papel semente. Então, que faz papel sustentável, de sementes de árvore, tudo isso. Seria muito mais barato ela fazer o papel sem ser sustentável. Mas se ela tomasse essa decisão, ela mata o impacto do negócio. Então, ela já tem que modelar esse negócio dela com impacto no coração. Essa que é a grande diferença do Impacta. Então, o Impacta é uma trilha onde a gente vai trazer ações coletivas, palestras, aulas, mas a gente vai trazer mentorias e consultorias para que esse negócio possa ser moldado de forma a ser saudável, perene e com o impacto alcançado, né? E aí mais de 120 empreendedores já passaram pelo Impacta. A gente percebe que tem, assim, muitos conseguem crescer, se estruturar, escalar, outros ficam pelo caminho, um grande diferencial, né? Além, claro, desse comportamento empreendedor, da perseverança, é o planejamento. A gente vê dois perfis muito distintos. Um é o pessoal do terceiro setor, que está trabalhando em organizações sociais, OCIPs, ONGs, e que querem mudar para um modelo de negócio, e aí esse cara tem um enorme coração, a gente brinca que um negócio de impacto, ele tem uma mãe do setor social e um pai do mercado financeiro, é uma coisa meio assim, né? Então, eu tenho um coração de quem quer resolver os problemas do mundo, mas eu tenho que ter uma mentalidade de pagar por isso, né? E aí, quando você sai do setor social para viver por meio da venda de um produto ou serviço, tem uma mudança imbuída nisso, que o Impacta ajuda. E um outro lado que a gente tem muito são estudantes, né? Então, a gente vê pessoas que estão saindo da universidade, que não querem acessar o mercado tradicional, mas que querem empreender para ajudar a transformar o mundo, né? Então, entre ficar com lucro e fazer o bem, mistura os dois. Procura um modelo que te faça ficar juntinho. Então, esse é o Impacta. A gente abre seleções todo ano, né, para chamar as pessoas a participarem. O Impacta desse ano já começou, mas ano que vem tem nova seleção. O Conexão Terceiro Setor foi justamente uma iniciativa do Sebrae em que a gente viu a importância do tecido social para a sociedade, né? Então, seja para a gente atuar com a geração de renda dos mais pobres, para a gente atuar com grupos específicos em vulnerabilidade, se a gente tem um setor social, as ONGs, as OCIPs, as associações fortalecidas, a gente tem mais capilaridade, seja na inclusão produtiva, né, ou no benefício social que a gente quer. Então, o Sebrae também abre um edital todo ano para chamar organizações do terceiro setor que trabalham com a geração de emprego e renda. A gente vai ajudar essas organizações no seu processo de gestão, no seu processo de captação de recurso via edital, de prestação de contas para editais, e também a gente vai entregar o portfólio do Sebrae para os seus beneficiários finais.
Então, aquela ONG que capta recursos com uma fundação, com uma empresa, né, para ela poder desenvolver um programa para jovens em comunidades, para pessoas idosas, né? E aí a gente entra apoiando essa ONG em sua gestão, mas também os beneficiários de sua ONG para que eles consigam se incluir produtivamente. Ufa, é muita coisa nessa cachola. Pedrinho, seu negócio tem impacto nacional, também internacional, uma série de prêmios. Quero que você diga o que isso representa para você e também um pouco da sua conexão com a Rocinha. Fala um pouco sobre ela. Isso é bacana. A minha conexão com a Rocinha ainda é muito viva. Mesmo que o Carteira Amigo ele já tenha expandido para todas as comunidades do Rio de Janeiro, no geral, mas eu ainda fico, vamos supor, 4 dias da semana, basicamente, na Rocinha. É engraçado que eu literalmente nasci numa clínica que era dentro da Rocinha. Então tem uma galera que mora na Rocinha, mas nasceu no Miguel Couto, que é na Gávea, nasceu em outros lugares. Eu literalmente nasci dentro da Rocinha. E isso é um fato interessante para a gente se contar. E falando um pouco da dimensão do Carteira Amigo, quando eu entro ali em 2016, começa a trazer tecnologia para dentro do Carteira Amigo, a gente começa a trazer algumas dimensões que, de fato, eu nem pensava nesse início. Então, hoje a gente já foi para o Shark Tank, a gente teve uma primeira rodada de investimento ali, nesse caso ali foi R$1 milhão, que na época, quando foi, eu falei, caramba, R$1 milhão, eu tô milionário. Não estou, porque o negócio está, eu ainda não estou, mas depois a gente começa a ter alguns prêmios, como Open Startups, 100 Startups to Watch, tem o da Dom Cabral, que é o Impacta, que são para negócios de impacto de 2024, enfim. Inclusive o Carteira Amigo, ele chegou até a Amazônia com uma parceria muito bacana com pet shops e tudo mais. Então a gente extrapola a favela. E aí quando a gente inicia nossas operações e a gente entende que se eu estou entregando num lugar mais complicado, que é onde não tem endereço, por que também não entregar no asfalto? E aí que o Carteira Amigo começa a se tornar de fato uma transportadora, e uma transportadora convencional. E a gente precisa, além de trazer esse impacto social, de atuar dentro das favelas, a gente, claro, precisa trazer a questão do valor. Então eu não posso ser muito mais caro porque eu entrego na favela. Então a gente também precisa se ressignificar, porque entregar na favela é sim mais caro, mas eu não posso cobrar mais caro. E eu gosto de dizer que o impacto social, ele é você pagar bem os seus funcionários. Então, não quer impacto social maior do que esse? Não tem. Então eu preciso pagar muito bem meus funcionários, é uma operação mais cara e eu preciso cobrar talvez menos do que uma outra transportadora. Então esse mix de desafios é interessante. É uma equação aí para ser fechada. Tem uma questão que o Pedrinho está trazendo que é muito interessante, né? Porque quem começa a trabalhar negócios sociais é um cara que ganhou o Nobel da Paz chamado Mohamed Yunus, né? Então esse cara lá em Bangladesh, ele vê um problema muito sério ele é o pai do microcrédito também, começa a trabalhar com microcrédito e tal, mas um dos grandes problemas que ele se propôs a apoiar, a resolver, era a questão da desnutrição infantil em Bangladesh. Então ele vai fazer uma parceria com uma marca para ele tentar fazer um iogurte que fosse, sei lá, 10 vezes mais potente em termos nutricionais do que o existente na época e que fosse 1/10 do valor, que fosse cobrado centavos de dólares, porque era para uma população miserável. E com isso ele consegue impactar positivamente a desnutrição infantil no país dele, né? Então, com essa melhoria que ele fez com essa empresa de iogurte, era um problema tão sério a se resolver e com tantas equações que a melhoria que ele trouxe para esse problema social se reverteu em melhoria para o negócio mãe, porque ele conseguiu construir um iogurte melhor, mais barato e mais possível de venda. E aí isso levou para toda a operação do negócio que possibilitou ele a fazer isso, né? Mais acessível e melhor. Isso, então o que o Pedrinho traz então ele é um negócio social, ele começa olhando a questão da logística, da entrega, né, dentro da comunidade, mas o que ele aprendeu com isso, ele consegue exponencializar para a cidade como um toda. Extrapolou, né? Extrapolou. Exato. E o aprendizado que veio, então, da resolução do problema social faz ele ter um negócio que não necessariamente vai ter impacto social, muito mais eficiente, porque para dar o impacto social ele teve que criar uma logística, um modelo financeiro, né, Pedrinho, tudo. E não puxando sardinha, mas já puxando sardinha. Tudo bem, eu faço isso.
O Sebrae, ele esteve com a gente desde do início ali. Então, o Sebrae foi a primeira instituição, né, que faz a gente se formalizar. Então, em 2001, quando abre ali o CNPJ, é o Sebrae que está ali por trás. Então, o Sebrae vem acompanhando todo o nosso processo. Depois que o Sebrae teve esse espaço físico na Rocinha, nem sei quando foi, mas eu era criança ainda. Mas ele teve esse espaço físico na Rocinha, ele continuou também ajudando a gente ali a pensar nessa equação e a resolver essa equação. Porque quando eu falo, assim, parece já fácil. Porque eu já estou num patamar que fala assim, não, beleza, mas eu também faço isso. E hoje também tem as tecnologias que, de fato, é mais fácil fazer isso. Mas na época, não. Então, o conhecimento que o Sebrae trouxe pra gente, e ainda traz, a gente ainda tá sempre junto aí. A capacitação também. Exato, é muito interessante também, não puxando sardinha, porque é verdade mesmo. E Carla, que mensagem você deixa para as pessoas que estão assistindo a gente, os empreendedores sociais e que estão querendo investir e querem chegar no nível do Pedrinho, mas ainda têm medo ali de empreender nesse segmento? Bom, a primeira coisa é procurar a gente, né? Por favor. O Pedrinho já deu a Já deu a deixa, Pedrinho. Eu nem sabia da última pergunta. Olha aí, essa é a primeira dica. A segunda se empreender é complicado, empreender com propósito é ainda mais, né? Porque você, além de querer fazer o seu negócio dar certo, você quer que ele faça dar certo fazendo bem para os demais, né? Exponencializando aquilo que é bom para você. Então, esse é um enorme desafio que precisa de muita resiliência, né? Então, é comportamento empreendedor na veia, é correr atrás de trabalhar esse comportamento empreendedor, né? Suas técnicas de comunicação, né? De planejamento. Outra coisa que a gente fala, se planeja. Não dá para você ter sucesso diante de um empreendimento social sem planejamento, é fundamental. E procure redes de conexões, isso o Sebrae também faz muito, né? Quando a gente cria os programas de aceleração, né? As trilhas de desenvolvimento para os empreendedores de favela, esse camarada que está na favela, ele é tão potente quanto quem está fora, mas quando a gente faz um grupo só de empreendedores de favela, a gente vai falar dos problemas reais deles, das questões reais de operação, que é o que interessa para eles, né? Para a gente conseguir se desenvolver diante dos desafios existentes. Então, procure redes de empreendedores que, como você, também querem mudar o mundo. Essas são as principais dicas. E você, Pedrinho, que mensagem você deixa para aquele Pedrinho lá de 2016? Você ainda é jovem, mas era ainda mais jovem, pegando ali o carro que já estava andando. E um conselho para quem está assistindo a gente, está olhando e falando, quero ficar confiante, quero chegar lá. Como a Carla falou, eu acho que o network, você conhecer pessoas é extremamente fundamental. Invista bastante na sua comunicação, então eu acho que você se comunicar muito bem é muito importante, porque você precisa saber vender a sua ideia. Então, se você não sabe vender a sua ideia, que você é o que acredita, quem vai comprar? A segunda dica é realmente ter resiliência, não tem jeito. Tem dias altos, tem dias baixos, mais baixos do que altos, é um fato. Mas os altos normalmente superam os baixos. Então, é interessante que você também tenha resiliência para que você possa empreender. E como a Carla falou, empreender socialmente, empreender com propósito é ainda mais difícil. E o que eu gosto sempre de falar, como eu já falei aqui, não existe impacto social maior do que você pagar bem o seu colaborador, o seu parceiro, a pessoa que está acreditando em você muito pequenininho ainda. Tá com você naquela empreitada. Exato, tá com você ali muito pequeno, porque às vezes ela literalmente troca um emprego que ela ia ganhar 2, 3 mil, mas para trabalhar com você ganhando menos do que isso aí, R$1.000, 1.500, e com a possibilidade de não ganhar, porque se você não lucrar, você fala, cara, desculpa, mês que vem eu te pago aí. Então... assumir o risco junto. Exato, então valorize essas pessoas que estão assumindo o risco junto com você. Que legal. Gente, foi um papo maravilhoso. Obrigada por trazerem tanta informação, tanta simpatia, tantos sorrisos aqui para a nossa mesa. E parabéns pelo trabalho de vocês. Acho que, Carla, parabéns pelo seu trabalho no Sebrae, com o empreendedorismo social. E Pedrinho, parabéns por trazer a tua história para cá. Parabéns para sua família também, que começou esse projeto lá nos anos 2000, no comecinho. Obrigada mais uma vez. Obrigada. E se você quiser saber mais sobre empreendedorismo social, é só acessar o QR Code do Sebrae Rio, que está aqui na tela.
E você já sabe, temos um encontro marcado todo domingo de manhã aqui na Band e no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia. No próximo domingo a gente está de volta. Até semana que vem. Tchau, tchau. Jornada do Empreendedor, conectando ideias ao futuro. Uma parceria da Band com o Sebrae Rio.